Logo após a chegada, o Mister partiu para um hotel na Barra para encontrar com o nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e com o diretor de futebol, Bruno Spindler. Eu acho que é um técnico experiente na vida internacional, na área internacional. Ele já passou aqui pelo Brasil num grande clube, num clube de massa também. Então acho que isso aí faz ele ter uma experiência do local, aqui dos campeonatos brasileiros. Por ele ter enfrentado tanto o Flamengo, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, ele é um profundo conhecedor do elenco do Flamengo, dos jogadores do Flamengo. Enfim, a gente espera aí que tenha um ano aí de 2023 tão bom ou melhor do que foi o de 22, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores da América. Bom, a gente está, primeiro, muito feliz com esse novo desafio que o Mister Vitor Pereira está assumindo, a confiança enorme nele, na comissão técnica dele, nos processos, na carreira dele, que é tão vitoriosa, que ajudou também no desenvolvimento de vários atletas. Então a gente está muito confiante aí que ele possa vir, somar o grupo, a estrutura, todo o staff e a todos nós aqui que trabalhamos no Flamengo, para que a gente tenha um ano inesquecível e muito vitorioso aí para a nação rubro-negra. E ele já chega com uma responsabilidade muito grande, né? Que são os 3 campeonatos, as 3 decisões, aí já batendo na porta, janeiro, fevereiro. A vida dele vai virar um inferno, ou a nossa, em função desses 3 resultados. Mas o Flamengo é isso. O Flamengo, você tem que estar acostumado a isso, não ao inferno, mas você está ali sempre sendo questionado, sendo cobrado. E eu acho que está certo, eu acho que a torcida, os torcedores, todos têm que cobrar muito, têm que fazer todas as análises que quiserem fazer e sempre estarem cobrando. Eu acho que quem está aqui no Flamengo não pode ter nem medo, nem estar desconfortável dessas cobranças aqui. E a coisa que a gente trata com a maior tranquilidade do mundo, pode estar ganhando Libertadores, pode estar perdendo, a gente procura estar sempre atendendo ao clube, atendendo aos torcedores e sempre tendo a consciência que aqui é vencer, 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 que a gente ganhou a Libertadores na América, mas não deixa de entrar num estadual seguinte com guarda baixa. Enfim, o Flamengo é isso. Tem uma Supercopa do Brasil, depois o Mundial, a Recopa, e aí Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Um ano aí de 7 competições. Espero que a gente consiga conquistar muitos títulos, dar muita alegria para a nação rubro-negra e que a gente, enfim, faça todo esforço aí para começar o ano com vitórias e terminar da mesma forma. Na parte da tarde, o Mister chegou no Ninho do Urubu para conhecer as instalações e os jogadores, além de comandar o primeiro treino no Flamengo, claro. E olha só quem tá de volta, nação! Nossos gringos Arrascaeta e Varela se reapresentaram nesta segunda no CT Jorge Lau. Quem tava com saudade? Como é que está? Feliz año. Bem-vindo também. Gabriel, supervisor. Para nós outros. Vai? Vai? Como é que está?
5, 6, 7, 8, 9, 10, quarta-feira, 11, bola, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, bola, 1, 2, 8, 7, 8, já nos estamos abalada, vamos lá, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 6, 7, 8, aqui, 1, bora! Anda com o jogo, joga, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, show, vai, 19, 2. Boa, chegou. Pega! Balança aí! Vamos, joga! Aqui, tô aqui! Vamos, time! Depois do treino, Vitor Pereira conversou com a Flá TV sobre as primeiras impressões do CT. A estrutura do CT tem tudo, não é? Tudo concentrado no mesmo bloco, que é bom, com os campos também muito próximos, portanto, e depois com uma envolvência de verde muito bonito, né? Da natureza muito bonita em volta. Tranquilidade para trabalhar bem. Depois, entusiasmo dos jogadores, o espírito competitivo que é natural nestes jogadores neste nível e depois a qualidade técnica. Agora é pouco a pouco construir um jogo que lhes dê alegria aos jogadores, que os deixem confortáveis e que entusiasme também os adeptos. É essa responsabilidade, são esses desafios, são essas conquistas ou essa perspectiva de conquista que me trouxe, que me levou a decidir por de facto voltar ao Brasil, porque não era a minha intenção voltar, mas acabei por, depois de um convite destes, com tanto título para disputar, com um clube desta dimensão e um plantel deste nível, gente com muita qualidade, um clube bem organizado, bem estruturado, portanto com expectativas, com muito boas expectativas, uma torcida enorme e com muita... Fala nação, saudações rubro-negras, bem-vindo aí ao canal Minha Maior Paixão Rubro-Negras.
Começando aí o ano de 2023, um feliz ano novo para todo mundo aí. Espero que começando com o pé direito. Vocês viram no vídeo aí a chegada do VP, a entrevista Marco Braz, Bruno Spindler, falando sobre a perspectiva de ano do Flamengo para 2023. Um elenco recheado, onde está chegando mais jogadores. Chegou o Gerson, está a caminho o Rossi e possivelmente o Quinteiro. Vai depender muito da avaliação do departamento médico e de fisiologias do Flamengo para a chegada do Quinteiro, que sim, tem muita habilidade, mas está acima do peso, e o Flamengo tem feito movimentos para se tornar uma equipe mais profissional, e a parte física do atleta, essa avaliação física e fisiológica do atleta passa por esse processo. Vamos falar aí sobre a chegada do Vitor Pereira, tá? Já deu o primeiro treino, já falou em nome do Flamengo como novo treinador do Flamengo. Será apresentado hoje às 2 horas da tarde, e a torcida tem grande perspectiva, vê grandes possibilidades com o Vitor Pereira no comando. Espero que ele consiga fazer diferente do seu compatriota, como que foi o Paulo Souza, que fez algumas burrices. Também teve a ajuda do elenco para ele fracassar, mas também teve grande parte culpa dele, né? Vou começar falando aí sobre o Vitor Pereira, que eu acho um bom técnico, tá? Se mostrou um bom técnico no Corinthians. Não é à toa que a torcida do Corinthians não queria a saída dele, não é à toa que a diretoria do Corinthians não queria a saída dele, tá? Eu acho o Vitor Pereira um ótimo técnico. Eu vou começar falando primeiro sobre os pontos que levaram o Flamengo a deixar o Dorival sair em vez de renovar com o Dorival. Na minha visão, tá, galera? Sempre apontando a minha visão. Não é a verdade, não é que eu esteja certo em tudo, mas apontando a minha visão, e vocês deixam a visão de vocês aí no comentário. Curte, comenta, se inscreve no canal e deixa o comentário de vocês aí pra gente debater depois, mais pra frente, se a gente conseguir fazer uma live, como eu disse pra vocês no outro vídeo. Eu tô montando um computador pra gente ter uma maior qualidade no nosso vídeo, no nosso conteúdo. Então deixa no comentário aí o que depois eu respondo o comentário, em outro momento, em outro vídeo, posso passar para vocês a minha visão do comentário de vocês. Vamos lá. Em relação ao Dorival, o Dorival chegou, arrumou a casa do Flamengo, arrumou da forma que era necessária naquele momento, que era a forma de conversar, o paizão, apaziguar os ânimos que estavam dentro do Flamengo, muito por conta também da culpa do Paulo Souza, dar uma segurada, se aproximar dos líderes do elenco, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, tal, e conseguiu dessa forma apaziguar os ânimos e implantar o trabalho dele, que foi muito bom de início. Só que eu acho que o trabalho do Dorival foi muito bom de início porque era novidade. Fazia muito tempo que uma equipe no Brasil não jogava da forma que o Dorival implementou no Flamengo, tá? Então eu acho que no primeiro momento foi muito por conta da surpresa do que o Dorival apresentou de forma tática na equipe do Flamengo, e por isso deu certo. Não só por isso, claro, tem a qualidade dos jogadores, os jogadores se encaixaram, se sentiram bem na posição e voltaram a render com o Dorival, além do ânimo, da parte anímica que foi colocada dentro do vestiário. Dito isto, que foi essencial para a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, fazendo grandes jogos contra a grande equipe, no final, na minha opinião, o Dorival perdeu a mão, não em relação ao elenco, mas perdeu a mão em relação a exigências. Você não via o Dorival com capacidade ou com coragem de fazer exigências para os jogadores, de cobrar os jogadores de forma mais intensa. E sim, o Dorival, em entrevista coletiva, depois de perder para a Juventude, perder para Corinthians, apaziguando esse tipo de derrota, o que para mim é inaceitável. O Juventude, por exemplo, se eu não me engano, não perdeu. O Juventude a gente empatou. O Juventude, por exemplo, estava a 17 jogos sem ganhar de ninguém. E o Dorival apaziguou, porque eles estavam cansados da Copa do Brasil, Libertadores. Não foi esse time que jogou a Copa do Brasil e Libertadores. No máximo, o Ayrton Lucas, que entrou no lugar do Felipe Luiz e que teve mais tempos de jogo. Então, esse tipo de argumento do Dorival não cabia. Ele não é que ele tinha que chegar, apontar dedo, falar do jogador, não, mas ele tinha que dar uma explicação mais concreta de que e pelo menos assumir a culpa do que aconteceu. Não, erramos, está errado, a gente não pode jogar assim, o Flamengo não pode perder, até porque no nosso hino está falando vencer, vencer, vencer.
Então o Flamengo tem que vencer sempre. Então ele apaziguar a derrota, ele passar pano nas derrotas e nos empates ridículos que tivemos no final do ano, além do baixo desempenho nas duas finais, tá? Tomando sufoco no Corinthians dentro de casa, é inaceitável. Então, assim, o Dorival foi muito importante para a conquista da Libertadores, o Dorival foi muito importante para a conquista da Copa do Brasil, mas eu não via o Dorival com a capacidade de, por exemplo, continuar evoluindo essa equipe de grandes jogadores. Aí a gente vem para a chegada do Vitor Pereira. Ah, é porque o Vitor Pereira é estrangeiro? Não, é porque o Vitor Pereira já mostrou trabalhos mais consolidados, o Vitor Pereira já mostrou que consegue mudar taticamente, que tem uma ideia diferente de futebol do Dorival, apesar de os dois ter uma ideia muito ofensiva. A ideia de jogo do Vitor Pereira é mais agressiva, então eu acho assim, o Vitor Pereira tem muito a agregar a esse time do Flamengo, que é extremamente estrelado e ainda vem mais jogadores ao melhor elenco da América do Sul. E para quem tem grandes... desculpa, galera, porque tá difícil, eu estou começando agora no canal, então a gente tem um pouco de dificuldade. Então, para quem está começando, para quem está visando o Mundial de Clubes, fazer um Mundial de Clubes de grande qualidade, apesar de pouco tempo de trabalho que o Vitor Pereira vai ter até a chegada do Mundial de Clube, eu acho que o Flamengo fez um movimento, não vou dizer que certo, porque certo a gente só vai saber depois, no final da temporada, mas eu acho que o Flamengo fez um movimento na direção de agregar o elenco, de fortalecer o seu elenco. Esse é o intuito. Se vai dar certo, a gente só vai saber lá para frente. Se vai ser certo, como eu disse anteriormente, a gente só vai saber no final da temporada. Mas eu acho que o Flamengo fez o movimento certo de agregar tática à equipe do Flamengo, a equipe tão forte que o Flamengo tem. Aí vamos para o que vai ser o Vitor Pereira no Flamengo. O Vitor Pereira pode ter muita dificuldade, que foi uma dificuldade que o Paulo Souza encontrou assim que chegou no Flamengo. Apesar que os líderes hoje do Flamengo são diferentes dos líderes que o Paulo Souza encontrou no Flamengo no início do ano passado. No início do ano passado, o Flamengo tinha como líder Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, entre outros, Felipe Luiz, por exemplo. Esse ano eu vejo uma liderança diferente. Eu acho que você ainda tem o Everton Ribeiro, você ainda tem o Felipe Luiz, mas eu vejo muita força de voz e muita força de liderança, principalmente no Davi Luiz e no Vidal. Os dois têm tido muita voz dentro do elenco, tá? Então o Davi Luiz e o Vidal, que são extremamente profissionais, eles o Davi Luiz já elogiou o Vitor Pereira na chegada do Vitor Pereira ao Flamengo. O Everton Ribeiro idem, e o Vidal, ele mostrou uma humildade, uma capacidade de grupo ano passado, porque a maioria dos jogos ele ficou no banco e não chiou. Então, assim, isso, assim como o Diego já fez, isso demonstra para a equipe o seguinte: cara, eu tenho um cara tão consagrado como o Vidal no banco e ele não está reclamando, então quando chegar a minha vez de ficar no banco, eu também não vou reclamar, o que aconteceu ano passado. Muitas vezes o Flamengo tinha duas equipes, a equipe das Copas e a equipe do Campeonato Brasileiro, e as duas demonstraram grande capacidade de competitividade, tá? Então, assim, essa competitividade se passa pela equipe em si, junta, unida, para chegar a um objetivo comum. Então, aonde chega o meu ponto em relação à chegada do VP no vestiário? Se o Vitor Pereira fizer o que ele fez no Corinthians, de chegar numa entrevista coletiva e apontar dedo para os jogadores, ele pode perder muito com esse elenco. E isso é uma característica dos treinadores europeus. Eles não têm papa na língua, eles não são comedidos nas palavras. Se eles acharem que tem que falar isso na coletiva, eles vão chegar e vão falar, sem medo, sem problema, porque nada prende eles aqui. Eles sabem que se sair daqui, eles vão ter outros mercados. Não digo que nos grandes mercados da Europa, mas sim no Catar, no Japão, na China. Eles vão ter mercados, eles não vão ficar parados. Então, sim, tem que ter um comum acordo, uma colaboração dos atletas e uma colaboração do Vitor Pereira para que isso dê certo, para que essa junção dê certo, tá? A gente teve isso no Jorge Jesus. O Jorge Jesus dava esporro no pessoal dentro de campo, mas porque ele já tinha ganhado a equipe
ele, na parte do jogo, no momento do jogo, ele era extremamente crítico em algumas ações do time, até para tentar acertar o time mesmo. Só que por trás, ele se tornou um grande pai para esses jogadores. Dava bronca, falava, aceitava. Ele muitas vezes brigou na beira do campo com o Gerson, por exemplo. O Gerson já olhou de cara feia para ele. Então, assim, se o VP conseguir acertar a mão, eu acho que a gente consegue uma coisa que estava faltando para o Flamengo. E foi aonde a gente perdeu a Libertadores para o Palmeiras, por exemplo. Um técnico que consegue ver o jogo e mudar o jogo, mudar no decorrer do jogo e atingir o ponto fraco do adversário. Isso é importante, a gente vai conseguir ter isso com o Vitor Pereira. Então, eu acho assim, é uma junção muito boa, tá? Eu vou trazer um outro vídeo falando sobre a situação dos rivais. A torcida do Palmeiras está revoltada com a Leila, porque a Leila até agora não contratou e eles estão revoltados, só jogador que sai, ninguém entra. Hendrick, que foi vendido por 4 milhões e mesmo assim uma dívida com a Crevisa ainda continua. Então há muita divergência e por que eu vou trazer esse vídeo? Porque a gente também tem que olhar para os nossos rivais, porque o Flamengo não joga sozinho, então a gente tem que estar de olho nos rivais, na movimentação do rival, para que a gente saiba o que a gente vai enfrentar um pouco mais à frente. Então, galera, em relação ao Vitor Pereira e a perspectiva de ano para o Flamengo, o que eu vejo também que é de diferente do ano passado. Ano passado nós tínhamos 2 times, tinha o time das Copas e o time do Brasileirão. Esse ano eu acho que o Vitor Pereira não vai fazer dessa forma. O Vitor Pereira deve fazer mesclagem de competição em competição, para poder não perder a base do time, a estrutura do time. Então ele deve fazer muito o que o Jorge Jesus fez, de ir mudando 2, 3 jogadores, tal, mas todo mundo vai jogar, são muitas competições que o Flamengo tem no ano, então eu acho que todos vão ter espaço para jogar todas as competições. Então, por que eu falo isso? Porque se for para fazer esse tipo de movimentação, igual o Jorge Jesus faz, muita gente vai pensar, então melhor ter um elenco enxuto. Não, o Flamengo tem feito uma movimentação interessante no mercado, trazendo contratações pontuais e fortes. O que eu acho que tem que ser feito. Não adianta você trazer 15 jogadores medianos, sendo que você pode trazer um forte que vai ser um pouco mais barato do que esses 15 jogadores. Então, assim, o Flamengo tem fazendo movimentação para ganhar todas as competições, e essa tem que ser a mentalidade. E a maior movimentação para ganhar todas as competições que eu vejo que o Flamengo tem feito é a profissionalização do seu departamento de futebol, com o Mário Monteiro voltando, um grande preparador físico da época do Jorge Jesus, que é uma peça importantíssima para esse ano. Tá, nos últimos anos o Flamengo tem chegado exausto, com muitas lesões no final do ano para as principais competições, e isso tem sido prejudicial. Tá? Então, assim, eu acho, na minha opinião, a opinião que eu tenho é o seguinte: espero grandes coisas do Vitor Pereira, acho que ele vai agregar muito ao time do Flamengo, pela experiência, pela parte tática. Eu acho que ele tem um grande desafio, que é o seguinte: vocês vão concordar comigo que hoje a gente não sabe qual é o time do Flamengo. O time que terminou ano passado a Libertadores era o time do Dorival, com o Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta. O Vitor Pereira geralmente joga com pontas, entendeu? Apesar que ano passado ele terminou muito com o Yuri Alberto e Roger Guedes quase que um lado ao outro, mas o Roger Guedes voltando bastante pela ponta esquerda. Então eu não sei se ele pode, por exemplo, abrir o Gabigol, deixar o Pedro e botar o Everton Cebolinha, mas aí quem sairia? Everton Ribeiro? Eu acho que é bem complicado. Aí ele pode também voltar com o Everton Ribeiro para a ponta direita, como vinha jogando desde a época do Jorge Jesus até o ano de 2021. Voltar com o Everton Ribeiro para a ponta direita, Cebolinha na esquerda e Gabigol no meio, mas aí a gente perde o nosso artilheiro, Pedro. Foi artilheiro da Libertadores do ano passado. Então, assim, a gente tem muitas opções, mas também o Vitor Pereira tem que definir um time, que eu acho que foi um dos pontos que fez o Paulo Souza entrar na decadência. Foi o fato de ele não definir um time muito rápido. Rodou na Carioca, isso foi aceitável como forma de laboratório, mas quando chegou nas partes das competições principais ele ainda não tinha um time formado, e isso foi prejudicial para o Flamengo. Então, de primeiro momento, por uma competição que a gente vai ter daqui a um mês, que é o Mundial,
o Vitor Pereira tem que definir uma equipe o mais rápido possível. Vai continuar com aquela base do ano de 2022? Se for continuar, trabalha e depois do Mundial a gente vê como vai ficar. O Vitor Pereira pode tentar implementar a forma de jogar dele. Se não, ele tem que definir logo de início, porque nós temos 3 finais para competir, para ganhar e vale taça. Supercopa, Supercopa não interessa, vale taça e é contra um rival direto que é o Palmeiras. Valeu, galera. Essa é a minha visão que eu tenho da chegada do Vitor Pereira. Espero que dê tudo certo e vai dar certo. O Mengão é grande, é gigante e a gente vai para cima deles, tá? Um abraço para todos. Como eu disse, estou montando um computador, vamos ter mais vídeos de qualidade. Um abraço para todos e abraço, saudações de rubro-negro. Até a próxima, rapaziada. Valeu!